dia, meus amados. Vamos começar mais uma aula, dessa vez a aula 18, o sexto mandamento. Antes de começar a aula, vamos pedir ao Espírito Santo de Deus que nos dê clareza e nos proporcione uma boa aula. Amém? Vamos lá. O sexto mandamento de Deus para os seus filhos foi: não cometerás adultério. Martinho Lutero explica no Catecismo Menor: devemos temer e amar a Deus e, portanto, viver uma vida casta, com pureza, sem malícia, e decente em palavras e ações, e cada qual ame e honre o seu consorte, e quer dizer o cônjuge, marido, mulher. Assim como o mandamento anterior, esse quer evitar que prejudiquemos ao nosso próximo e a nós mesmos. Nele, Deus protege o casamento e dá conselhos a respeito do uso do sexo. A Bíblia, em muitos lugares, fala sobre sexo, casamento, amor, etc. Isso com a finalidade de instruir-nos a respeito da maneira correta de viver. A finalidade do casamento é de unir duas pessoas que decidiram viver juntos com amor e constituir uma nova família. Em Mateus capítulo 19, versículos 5 e 6 lemos: portanto, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Assim, não há mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. O casamento é o passo que deve ser tomado com responsabilidade, onde haja amor e vontade de ambos crescerem e completarem-se. A infidelidade conjugal é pecado e é condenada por Deus. Tanto a parte infiel quanto a pessoa que tem relações com a mesma estão fazendo algo que desagrada a Deus. O amor necessita de confiança, respeito e fidelidade. Onde falta algum desse ingrediente, o amor não existe. O matrimônio ou o casamento e a vida familiar foram criadas por Deus para proteger o casal e os seus filhos. Lemos em Gênesis capítulo 2, versículo 24, como é constituído o verdadeiro matrimônio. É por isso que o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua mulher, e os dois se tornam uma só pessoa. Deixar pai e mãe. O primeiro passo do matrimônio é deixar pai e mãe. Isso significa que Deus está mandando o jovem casal sair de casa pelo casamento e formar um novo lar. Eles deverão se preparar para isso no noivado e casamento. Se deixarem se influenciar pela vontade dos pais, haverá discórdia, pois cada um vem de lares e costumes diferentes. Devem construir seu lar e deixar Deus lhes mostrar como devem viver. B. Unir-se à sua mulher. Ao deixar pai e mãe, para deixar pai e mãe precisa haver amor. Casamento sem amor está fadado ao fracasso. Como podemos saber se a pessoa nos ama? Se ela já se respeitava antes do casamento, honrando seu próprio corpo, não se entregando a outras pessoas como o seu corpo fosse um brinquedo ou objeto. A promiscuidade de muitos jovens é uma demonstração de não entender o perigo que esses relacionamentos estão trazendo para si. C. Tornar uma só carne. O último passo na constituição do matrimônio é tornar-se uma só carne. Ser uma só carne é ter objetivos de vida em comum, é ter o mesmo Deus e ter a coroa do casamento, que é a relação sexual, de forma pura e fiel. Para que o matrimônio seja realmente abençoado e a família protegida, precisa haver esses três passos. Os meios de comunicação, a TV, rádio, jornal, ridicularizam a família saudável que anda nos caminhos de Deus. Assim, somos bombardeados a cada dia com prostituição e pornografia, que no fim se pensa que o normal é viver em uma família disfuncional, como em muitos casos. O adultério, que é infidelidade para com o cônjuge, destrói o matrimônio e a família. Por isso, Deus colocou esse mandamento tão importante. O que é adultério? Bem, ele acontece das seguintes formas. Adultério no casamento. Quando há adultério em casamento,
o casal perde a confiança mútua, que é a base do matrimônio, e a vida familiar é prejudicada. B. Adultério em palavras e pensamentos. Martinho Lutero, em outro texto, diz que o mundo está cheio de obras vergonhosas, historinhas e canções desonrosas. Em Filipenses capítulo 4, versículo 8, o apóstolo Paulo nos aconselha: por último, meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo que é bom e merece elogios. Isto é, tudo que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. Conforme Deus nos diz em Mateus capítulo 5, versículo 28, o adultério começa na mente das pessoas. Mas eu lhes digo, quem olhar para uma mulher e desejar possuí-la, já comete adultério no seu coração. C. Adultério antes do casamento. O adultério pode acontecer mesmo antes do casamento. Uma pessoa pode ser infiel ao seu futuro cônjuge. Por isso, aquele que crê no único Deus deve ser fiel antes mesmo de casar. Lembre-se, devemos nos tornar uma só carne somente depois de deixarmos pai e mãe, ou seja, depois do casamento. Se uma pessoa é infiel a seu futuro cônjuge antes de casar, tendo relação com muitas outras pessoas depois de casar, será muito difícil ser fiel ao seu cônjuge. Por isso, é necessário que haja respeito mesmo durante o namoro. Namorar ou ficar? Como é namorar? Antes de mais nada, é bom lembrar que dentro de nós há uma necessidade de carinho, de afeto e até mesmo de intimidade sexual. Deus nos fez assim e não é errado amar, apaixonar-se ou ter relações sexuais. Mas isso tudo tem o seu tempo. O namoro é um momento de conhecimento da outra pessoa que nos atraiu com a sua amizade, jeito e aparência. É um período de conversar, abraçar, beijar e compartilhar gostos, sonhos e se divertir. Neste período, vamos gostando cada vez mais ou, ao contrário, vamos perdendo o encanto e o namoro termina. Nem sempre o primeiro namoro dá certo, porque é preciso conhecer e conviver de uma maneira mais próxima. Por isso que no namoro não há contato sexual mais íntimo. A relação sexual fora do casamento irá atrapalhar, causando constrangimento, cobrança e até mesmo produzindo uma gravidez indesejada. O namoro, como o noivado, são momentos especiais, onde vamos abrindo caminho dos nossos corações para a outra pessoa. Há um envolvimento de sentimentos e pensamentos. O amor cresce e o casal evolui para o passo seguinte, o casamento, que é a decisão de viver um para o outro e construir uma nova família. É o momento certo para aparecer os filhos, que encontrarão pais amadurecidos e preparados para recebê-los como presente de Deus. O nosso mundo usa o sexo como um produto que gera lucro. Por isso, a publicidade incita as pessoas a se envolverem sexualmente desde jovens. Casas de shows, boates, danceterias, bares, restaurantes, festas, motéis, viagens, mundo da moda, cosméticos, etc., lucram com a erotização precoce das pessoas. Filmes, novelas, revistas e a televisão em si promovem o sexo como diversão livre e sem compromisso. Mas Deus não pensa desse jeito. O sexo é feito para as pessoas que se amam e querem compartilhar uma vida de intimidade sexual, emocional e amorosa. Por isso, assumir um compromisso de amar, respeitar, cuidar e honrar. A prostituição, as boates e casas de massagens, os pontos de encontro de pessoas que querem sexo, droga e diversas, existem há milhares de anos, fruto do agir pecaminoso do homem e da mulher. A perversão sexual leva pessoas a se envolver com pessoas do mesmo sexo e até mesmo com animais. Casos doentios são cada vez mais frequentes. Isso tudo mostra como o ser humano pode se envolver pecaminosamente com um modo perverso de sexualidade, que não produz amor e nem respeito, e onde o parceiro sexual
torna-se um objeto do amor egoísta daquele que pratica. Deus tem reservado para nós uma vida repleta de alegrias através do amor e da vida sexual sadia em matrimônio. Ore para que Deus te conduza por este caminho, escolhendo aquela pessoa que te irá te fazer feliz. Viver o sexo sem amor é pecado, pois estraga o relacionamento entre as pessoas e nos vicia a usar os outros como objeto de prazer. O Antigo Testamento, principalmente no livro de Provérbios, tem muitos conselhos sobre isso. Afasta da mulher adúltera o teu caminho, e não te aproximes da porta da tua casa, para que não des a outros a tua honra, nem os teus anos a cruéis. O casamento é um compromisso de fidelidade até o fim da vida, tanto para o homem como para a mulher que o contraem. Não lhes é permitido mudar de parceiros conjugais. O que Deus ajuntou, não separe o homem. Mateus capítulo 19, versículo 5. O casamento é ainda uma parte do paraíso, um pedaço do céu na terra. Por isso, o 6º mandamento nos ajuda a conservar esse presente do paraíso. E por ser um pedaço do paraíso, o diabo, o inimigo de Deus, tenta sempre roubar das pessoas casadas este presente. O perigo do casamento acabar é muito grande quando os cônjuges param de investir no amor que nos une. O amor diminui quando deixamos de dar àquela pessoa que Deus preparou para nós amor, carinho, cuidado que ela merece. Se o casamento e a família fracassam, como ser feliz? Então, agora recapitulando o que aprendemos hoje, trago as perguntas que estão na sua apostila. São elas: escreva o 6º mandamento. Segundo, o que nos ensina esse mandamento? Como devemos viver em nossa sociedade no que diz respeito à nossa sexualidade? A terceira pergunta: é possível ser feliz sem respeitar e amar a pessoa que amamos e que nos ama? Quarta pergunta: para que serve o namoro e o noivado? Quinta pergunta: é permitido usar as pessoas como objeto sexual? Por quê? Sexta pergunta: o que é adultério? Sétima: por que o cristão não deve simplesmente ficar com alguém sem ter no coração o amor que Deus coloca? Oitava pergunta: por que a prostituição, a pornografia e tantos outros usos do sexo como mercadoria é proibida por Deus? Essas são as perguntas. Bom estudo, que Deus nos abençoe e até a próxima aula.